Esperando aí, mandei o convite pro Enio. Fala, Oi, Enio. E aí, tudo bem? tudo bom? Boa noite. Boa noite. Esperar o pessoal entrar um pouquinho aí, até o Instagram avisar. Tranquila. Cara, me fala. Hã? Você tá Tá ouvindo me bem ouvindo aí? bem? É Eu, isso que eu ia perguntar. eu até tô com fone aqui, só que a bateria deu pau, não funcionou, mas estou ouvindo perfeitamente. Me ouve bem? Que com esse fone aqui às vezes fica estranho. Não, tô ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Sim. Cara, fala um pouquinho, tipo, como começou esse negócio da corrida na sua vida? Bom, pessoal, então, ó, meu nome é Enio Augusto, eu sou do Por Falar em Correr, um podcast de corrida mais antigo do Brasil. Inclusive, essa semana ganhador do prêmio do MPB, terceiro melhor podcast de esportes. Ih, travou? Deixa eu ver aqui se. Agora acho que foi. É, acho que deu uma travada. Ô, Enio, Voltei. tá no Wi-Fi ou no 4G? Tô no Wi-Fi, tá na coisa boa. É que antes eu tinha apertado aqui, acho que tinha uma telinha que não tinha saído. Agora ficou Ah, perfeito. então beleza. Podemos. Aqui pra mim travou na hora que você tava falando do prêmio. Não, mas tudo, aqui travou também pra mim. Eu saí, agora eu voltei. Agora vai ficar tudo certo. Então, meu nome é Augusto, sou do Por Falar em Correr, podcast, canal do YouTube, podcast de corrida de rua mais antigo do Brasil. E a corrida começou na minha vida mais ou menos em 2008, quando meus primos estavam correndo, tinha uma propaganda da Maratona de Santa Catarina que ia acontecer, e por alguma razão que eu não lembro qual que foi, eu achei que era uma boa ideia me inscrever nessa prova, acho que por influência dos meus primos, da minha tia, e eu participei dessa prova, é, praticamente sem treinar nada, dos 10 quilômetros da Maratona de Santa Catarina. Mas a partir dali, por incrível que pareça, mesmo correndo debaixo de um temporal, com roupa errada, assando as pernas, aquelas coisas todas, eu gostei. Foi um esporte que eu encontrei que dava para fazer sozinho, eu por mim mesmo. E daí eu aproveitei que tinha a beira-mar lá perto de casa, a beira-mar de São José, e comecei aí e fui indo em 2008, 2009, 2010 a coisa engrenou de fato quando eu baixei o Runkeeper, que era o aplicativo no celular, eu não tinha relógio na época, mas eu comecei em 2008. Foi 2008 por influência aí dos meus primos que estavam correndo na época. Tinha uma esteira em casa que a gente tinha pegado emprestado de uma amiga da minha mãe, então eu dava umas caminhadas lá. E daí foi dali. Parti dali, participei da prova, comecei a ir na beira-mar, correr e foi melhorando. Fui evoluindo na corrida aos poucos, mas é 2008. 2008 que a coisa desandou de vez para a parte boa. Não, então, eu tô até dando risada aqui, porque pelo que você falou, a história é um pouco parecida com a minha também, com a questão da. Eu fui. Pô, eu sou ruim de data, mas acho que foi mais ou menos 2017, ali, 16. Eu sou professor, né? Sou professor de educação física. Hoje eu trabalho com corrida, né? Desde 2019. Mas aí aconteceu, eu fui trabalhar numa academia que o pessoal corria. Tipo, 99% dos alunos lá corriam. Aí eu falei, pô, tem que entender mais esse negócio aí pra entregar mais pra eles, né? Aí eu me inscrevi numa prova também, tipo, de. Fui logo de 10 quilômetros. Fui numa de 10 e nesse dia choveu, cara. Choveu muito, muito, muito. Tipo, foi um temporal. Fiz lá os 10 e eu treinei assim. Lógico, eu já fazia outras coisas, né? Tipo, fazia musculação, jogava futebol. Óbvio que é diferente, mas assim, era ativo, né? E encarei os 10. Foi até bem, assim, para quem treinou 20 dias, fiz em 50 minutos. E aí foi igual você falou. Daí desandou, né? E não parei mais. Cada vez mais. Então, às vezes, quando é para gostar do negócio, a gente faz tudo meio errado e gosta e acaba fazendo, né? Ficando É, e vai. exatamente. Cara, igual você falou do podcast, do prêmio. 12 anos que fez esse ano, né? Em agosto agora, se eu não me engano, foi isso? Isso, Do 12
anos, 13 anos já no ar, né? Mais 12 anos completos. Pô, então, e na época, assim, nem era forte, né? Essa questão de podcast e tal. Como que veio isso aí também? É, na época eram pouquíssimos podcasts que existiam. Para gravar e publicar não era muito fácil também. Imagina. De corrida já existia o Contra-Relógio no Ar, que era um podcast lá que o Sérgio e o André Savazone faziam, né? Só que esse podcast parou, então em 2013 ou 12, acho que foi. E daí ficou só o nosso que ficou por um tempo, né? Sendo feito. Então em 2012 era muito mais. É, era tudo muito mais manual, sabe? Tinha que gravar num programa, era aqueles microfonezinho. O pessoal talvez não lembre mais, mas aquele microfonezinho branco do computador, sabe? Que ficava do lado, Pô, bem ruinzinho. A gente sei. gravava com aquilo lá. Então gravava num programa, subia num servidor que era muito, tipo, muito complicado de usar. Não tinha o Spotify como tem hoje, que é muito mais fácil, e outras plataformas. E a gente começou a gravar porque eu e o Guilherme, que era o meu colega de podcast que iniciou o podcast, a gente estava meio sem fazer nada ali em 2012, naquele período, acho que pós-Olimpíada, e a gente estava conversando ali, a gente às vezes conversava sobre corrida, sobre futebol e tal, e daí ele falou assim, por que que a gente não cria um podcast para falar das coisas daqui de Santa Catarina? Daí eu falei, por que não? A gente começou, se encontrava lá na casa dele para gravar. Depois eu mudei de cidade, a gente começou a fazer online, viu que era mais fácil isso. Mas começou assim, tipo, de repente, mais ou menos como foi começar a correr. Tipo, vamos gravar um podcast de corrida? Vamos. Como que faz? Não sabemos, mas vamos fazer. E daí a gente começou e foi aprendendo, fazendo, fazendo. 2012 foi um período meio experimental, 2013 foi melhorando. E aí a gente foi fazendo. A partir de 2019, eu fiquei sozinho, né, fazendo. Ele saiu, agora tem mais gente participando, mas é isso, desde 2012 a gente está aí fazendo, criando conteúdo na internet onde é possível criar. Cara, e esse ano vocês tiveram. Vocês, né? Se for que tem mais gente que participa, tiveram aí o prêmio, né? Tipo, pô, eu acho que. Acho não, né? Foi. Talvez seja o ano do auge aí do podcast. Pode-se dizer que sim, porque assim, desde que a gente começou a fazer podcast, o pessoal sempre fala que, ano que vem ou esse ano é o ano do podcast no Brasil. E nunca acontece, nunca aconteceu. Então, ali na pandemia, melhorou um pouco, vamos dizer assim, porque como ficou tudo mais fechado e começou, né, a se espalhar mais, agora tem mais streaming, as grandes redes, grandes jornais e TVs começaram a aparecer ter mais estúdio de podcast e gravação. Então, ali a partir da pandemia, logo em seguida, o negócio começou a desenvolver mais, né? Tanto de podcast de corrida, que agora tem vários, quanto de todos os outros assuntos. Mas do Por Falar em Correr, basicamente todo ano que passa está sendo melhorando. Isso, por enquanto, isso é bom, né? Por enquanto, tomara que continue assim. Todo ano que passa está sendo tipo, esse ano foi melhor que o outro. E assim, como eu falei lá na premiação do podcast, eu que criei, eu que apresento, eu que edito, eu que vou atrás das coisas, eu que faço praticamente tudo sozinho, nessa parte do por trás das coisas. Mas para ele funcionar, o pessoal tem que participar. Eu não faço nenhum programa, nenhum podcast, né, sozinho. A gente tem quatro programas. Um de entrevista, que daí sim eu faço sozinho, que eu faço conversando com as pessoas e tal, tipo você está fazendo aqui comigo. Sim. Mas esse é um, né? Seria um conteúdo que eu teria. Mas a gente tem outros que fala de notícia, que daí o Marcos participa, me ajuda, Marcos Boas. No de tênis também, porque ele entende muito mais de tênis do que eu. E o PFC Debate, que é onde a gente tem seis, eu e mais seis pessoas, colegas, amigos e amigas, conversando sobre corrida. Então, se não fossem eles, eu teria um episódio garantido por semana e alguns outros conteúdos que eu criasse no YouTube. Aí com eles eu consigo ter uma gama maior de conteúdo, ficar produzindo conteúdo, fica mais fácil. E eu só faço uma live, que é só eu falando dos meus treinos da minha semana, todo domingo. Então, se não fosse eles, não teria muita, muita coisa do que tem. E da parte que o pessoal gosta, né? Que é basicamente o Redação PFC, que é o de notícia, e o PFC Debate, que é o que a gente faz toda quinta, são os que têm mais audiência. Então, assim, eu faço tudo sozinho, mas se eu tivesse sozinho, eu não ia dar para fazer praticamente nada. Então, é mais ou menos isso que funciona. E o prêmio aconteceu porque o pessoal ali do MPB, Melhores Podcasts Brasileiros, resolveu fazer essa premiação esse ano. Foi o primeiro ano que eles fizeram.
E eu tô cadastrado numa newsletter, acho que é do Cast News, e apareceu lá no meu e-mail assim, vou cadastrar o podcast e mandar pro pessoal que acompanha, que é membro do canal, que o pessoal pode ser membro lá, apoiar financeiramente se quiser. E mandei lá, o pessoal votou, acabou que não tinham muitos indicados, porque eles resolveram fazer uma coisa mais orgânica, e a gente tava lá. Daí, tipo, tava nos finalistas, porque tinha uns 13 inscritos. Aí desses 13, com a votação do pessoal, a gente acabou indo para uma final ali que tinha 5 podcasts. E daí desses 5, o pessoal votou mais um pouquinho e acabou que ficou em terceiro de esporte. Então é o terceiro melhor podcast de esporte do Brasil e o primeiro de corrida, porque os outros 4 dos 5 finalistas eram de futebol. A gente sabe que tem outros vários podcasts maiores, mas não são mais antigos e também não são melhores, né? Agora o Prêmio MPB falou isso também. Tem que O, aproveitar. o que me chamou a atenção que você falou foi, tipo, que as pessoas, assim, né, sem as outras pessoas aí que te ajudam, você teria só um quadro, né? Foi mais ou menos isso que você falou. Cara, e é É, mais ou menos igual, mais ou menos não, é igual que traz o meu trabalho. Tipo assim, o cara pode correr 10 quilômetros, pode correr uma prova, uma maratona, uma meia maratona sem uma assessoria? Óbvio que pode, mas com a ajuda de um profissional, ele vai conseguir chegar mais longe com mais segurança, né? Na vida, né? Na vida a gente chega mais longe com o apoio das pessoas, com a ajuda das pessoas, né? Isso aí é fato. exatamente, porque a gente fala também no podcast, você pode fazer as coisas todas por conta, se você quiser, não tem problema. Mas se você tem alguém que entende, que estudou do assunto, ele talvez, quase com certeza absoluta, a não ser que ele seja um péssimo profissional, que não é o seu caso, ele vai conseguir te ajudar. Então, assim, dá para fazer, correr, treinar sem ter nenhum apoio? Dá. Mas sempre tem alguém que estudou a coisa lá que vai poder te ajudar. Então, o seu caso é um desses. A pessoa te procura para quê? Para fazer as coisas certas de um modo mais progressivo, sem muita loucuragem, né? Procura você, você sabe ali do assunto e ajuda a pessoa. Então, isso é legal também de fazer. A gente sempre fala, dá para fazer sozinho? Dá. Mas se você tiver condição, tiver como, procura alguém que entende, porque o seu caminho vai ficar muito mais fácil. Exatamente. E uma coisa também, tipo, apesar de você viver a corrida, né, de certa forma, é o que você ganha dinheiro com isso. Você é engenheiro, né? É isso, correto? Não, o engenheiro é o Marcos, eu sou servidor público. Ah, Então, é você... assim, eu faço o podcast, é o que eu mais gosto de fazer, é o Por Falar em Correr. Mas não é o que me dá dinheiro para pagar as então, contas ainda. Então, tem que exatamente. dividir as coisas. Então, ainda você concilia o seu trabalho com o podcast. Tipo, e o treino, né? Que você treina, pô, corre pra caramba aí também. Tem isso, é o que eu sempre falo pro pessoal. Tem o trabalho que paga as contas, tem o trabalho que eu gosto e tem os treinos. Então, assim, a minha prioridade é sempre, todos os dias, a primeira coisa antes de começar o dia é correr. E eu tô correndo todos os dias faz algum tempo já. Então, é assim, acordou, ajeitou, fez as coisas que tem que fazer no banheiro, toma água e tal, e sai para correr, faz o treino do dia. Aí volta e daí faz as coisas. Vai meio que intercalando, sabe? Coisas do trabalho mais em horário comercial, coisas do podcast nesses intervalos que surgem, né, nas oportunidades que tem para fazer. Então eu estou sempre fazendo alguma coisa. Às vezes eu tento não fazer nada, mas é mais difícil. Sempre tem alguma coisa do Por Falar em Correr para fazer, porque assim, dia de semana foca mais no trabalho que te dá dinheiro, mas no fim de semana não tem folga. Então eu faço bastante coisa. Eu queria fazer mais. Mas também eu sou meio preguiçoso, então eu fico nessas. Treinar, por falar em correr e o trabalho. Fora as outras coisas que tem aqui, né? Da vida pessoal. Mas dá para conciliar. E detalhe que você é casado, né? Faz 5 dias. Ah, é recente, porque a gente tava conversando, fala, você falou, minha esposa tá chegando e tal. Então, mas você vai ver, então, que tem essa questão ainda também que, pô, você vai ter, além de dividir isso, você vai ter que dividir as tarefas aí com a sua esposa e tal. Vai aumentar um pouquinho mais aí as tarefas. É, tem, tem bastante coisa. Tem os cachorros também, tem a esposa, tem as corridas, tem os treinos. Tem um monte de coisa para fazer, mas dá para fazer, dá. Bem ajeitadinho, dá. Às vezes tem que dormir 3 horas ou 4 da noite.
Não recomendo, mas às vezes tem que fazer Faz isso. parte. Cara, por falar em correr, vamos lá. Questão de correr fora do Brasil, que você tem essa experiência correndo e cobrindo provas, né? Fala um pouquinho valor de inscrição, como que é, como funciona lá fora. Então, eu não tive tantas experiências quanto muita gente teve, mas já fui para alguns lugares. Em 2018 a gente foi para o Chile, eu fiz a meia maratona e a Andressa, minha esposa, fez a maratona. Então a gente teve lá correndo. Foi a primeira experiência viajando para fora, foi para a América do Sul. Depois, em 2019, a gente foi para os Estados Unidos. A gente fez a maratona de Huntsville, que é uma cidadezinha no estado de Utah, perto de Salt Lake. Então, uma prova bem alternativa, assim. Que era uma prova que é tipo 21 quilômetros em descida e depois o resto plano, que o pessoal usa para índice para Boston, né? Que Foi mais loucura. por causa da Andressa que a gente foi. A gente estava querendo visitar nossa amiga lá nos Estados Unidos, que morava lá perto de San Diego, na Califórnia, mas queria encaixar uma maratona junto. E daí procurando maratonas para fazer índice para Boston, a gente achou essa, bem pequena mesmo, tem pouca gente. É uma prova rápida que classificava bastante para Boston. Eu, inclusive, fui o melhor e único brasileiro da prova. Era o Legal. único, mas fui o melhor da prova. Quase 5 horas de maratona, mas fui o melhor. Então a gente fez essa nos Estados Unidos. E depois eu fui, ano passado, em 2023, para Boston, mas para acompanhar o Marcos, que é quem faz parte do podcast, que está correndo todas as majors e vai buscar mandá-la agora em Tóquio ano que vem. Então eu fui lá, viajei, conheci Boston, participei da prova de 5 quilômetros de antes e na maratona fiquei do lado de fora, na parte de imprensa que a gente conseguiu. Então consegui cobrir a prova, ver as partes lá de dentro do hotel, ter um pouco de acesso mais privilegiado. E agora esse ano a gente foi para Chicago. Chicago eu Meu, tentei a inscrição, mas não deu certo, não fui sorteado. E daí eu participei da prova de 5 quilômetros antes e fiz a cobertura durante. Fui atrás da prova, lá atrás do Marcos, que estava correndo, participando. Então eu fiz quatro, por enquanto, viagens e provas para fora. E, assim, precisa de um planejamento financeiro. Essa é a primeira parte, né? Porque tá cada vez mais difícil viajar para fora, porque o boleto. euro, o dólar, tá tudo subindo, né? Então é mais complicado. Mas assim, planejando, dependendo da sua vida, de como você leva ela e tal, uma viagem por ano, ou uma a cada 2 anos, dá para fazer. E daí, se tiver prova e corrida, melhor, né? Que daí para nós é muito mais legal. Sim, já une tudo, né? Exatamente. Aí você perguntou, tipo, preço de inscrição. Isso aí varia de prova para prova, né? Mas o mundo que eu tenho habitado ultimamente, por causa do podcast, das coberturas que a gente fez lá no YouTube, se o pessoal que estiver vendo a live ou estiver vendo depois quiser saber, tem o Por Falar em Correr, né? Lá no YouTube a gente tem a cobertura das provas todas que a gente foi. As majors eu não fui em todas, mas o Marcos foi, que é o Marcos Boas, que participa conosco. Então tem lá de Nova York, tem de Berlim, tem de Londres, Chicago, tem agora de Boston também tem, e vai ter Tóquio ano que vem, né? Tóquio a gente fez lá, a gente fez a inscrição. Então, assim, por exemplo, Berlim, fui sorteado semana passada para Berlim. 200 euros. Você já morre com 200 euros no cartão. Aí você faz a conta de quanto é que tá o euro, quanto é que foi, fora os penduricalhos lá que você compra, tipo bag ou seguro para cancelamento para voltar ao valor. Então você já começa morrendo na prova com 200 euros, 250 dólares, 275, varia de prova para prova, né? Isso se você for sorteado. Se você vai que nem em Tóquio, que a gente foi, que a gente fez por caridade, que daí dá um valor maior, aí vai mais um pouco. Mas daí você tem que se planejar, né? Tem que ter ali o, o valor necessário. Mas assim, se você é sorteado, a inscrição geralmente dessas majors é 200, 250, 275. Tem as provas menores, vamos dizer assim, tipo Valência, que teve agora, que abriu inscrição e acho que já acabou. Sevilha, Málaga, Roma, é um pouco menos. Mas como o nosso câmbio é bem desfavorável, aí sempre vai. Se você converter, geralmente vai uns 900, R$ 1.000 para mais. Cara, eu não vou lembrar que prova que foi, que faz um tempinho já. Foi logo que as provas voltaram aí depois da pandemia. Uma aluna foi correr nos Estados Unidos. Foi uma maratona. E o que ela me falou
questão dos kits, né? Da entrega, assim, o pós-prova também, que é muito diferente daqui, né? O que você achou sobre isso? Assim, a retirada dos kits dessas provas grandes e até da menor que eu fui em Huntsville foi super tranquilo, bem organizado. As majors que eu tive a oportunidade de ir em Boston e Chicago. É um nível de organização e entrega ali, e as Expo também são enormes, é tipo, tudo redondinho, tudo perfeito. Você pode pegar um pouco de fila aqui e acolá, mas o negócio funciona. E o pós-prova, geralmente lá fora é bem mais simples, né, do que aqui no Brasil, que a gente tem costume em algumas provas de ter, sei lá, fruta, tem umas provas aqui que tem umas coisas muito espetaculares, né? Lá é mais simples, às vezes eles não te dão um poncho, às vezes talvez acho que era Berlim ou Chicago, não sei, às vezes dá uma cerveja sem álcool, dá alguma coisinha, mas no pós-prova não tem muita coisa não. É o pré sim, na retirada de kit das provas grandes, pelo menos que eu fui, super redondinho, super organizado, bem tranquilo. Você não recebe muita coisa no kit, é bem verdade, mas na Expo você pode comprar o que você quiser. E aí vai depender do quanto você separou e do quanto você tem para gastar lá, porque coisa e opção para gastar tem. É, a Alemanha sem cerveja não é Alemanha, né? Isso é uma verdade também. Eu não bebo, mas com certeza combina muito com a Alemanha isso. Eu também não bebo nada de álcool, mas tem uma aluna que ela tá morando na Alemanha. Agora não, faz um tempinho já. E ela falou que nas academias lá, né, tem cerveja na academia. Tipo, é normal lá, é tradição, né, do país. Olha só, o pessoal já bebe no pós-treino, já hidrata. Né, exatamente. E calendário pro ano que vem, Enio? O que já tá aí no Brasil? O que vai rolar? Ah, já tá definido, né? Com Tóquio, dia 2 de março, e agora com Berlim. Eu vou ter duas maratonas para fazer. É basicamente isso que tem ano que vem. Assim, de planejado importante, sabe? Pode ser que apareçam meias maratonas, 5 e 10 por causa do canal, a gente faz algumas provas. Mas basicamente são as duas maratonas. Tóquio, dia 2 de março, e Berlim, dia 21 de setembro. É basicamente o que eu vou treinar para fazer. Mas deve aparecer 5, 10 e 21 no meio do caminho. Quero ver se faço alguma meia legal, alguma meia rápida, para tentar melhorar meu tempo ou fazer alguma coisa ritmada para a maratona. Aí lá em Floripa tem algumas opções, né? Que a gente vai estar em Floripa já. Então deve aparecer alguma coisa lá por Florianópolis, mas o foco mesmo são as duas maratonas. Mas no Brasil, maratona você não vai correr ano que vem? Ah, eu não sou louco a esse ponto. Duas já é muito pra mim. É assim, quem acompanha o podcast sabe. Quem acompanha a minha vida ali sabe. Eu não gosto de maratona, porque treinar pra maratona é muito É sofrido. Porque assim, dá sugar. pra chegar na maratona e fazer ela de qualquer jeito, caminhando e tal. Mas eu gosto de fazer ela bem feita. E pra fazer bem feita, isso hoje pra mim significa fazer um RP, ter alguma performance pessoal. E aí o treino tem que sair muito encaixadinho. Tem que estar sem nenhuma dor. E tipo, ano passado foi horrível. O meu joelho tava doendo. Eu tive gripe 2 semanas antes da prova, não recuperou, não completei Floripa. Tipo, eu não vou ficar sofrendo aqui, parei no 28 e não completei. Então, assim, maratona não é minha distância favorita. De longe é a que eu menos prefiro. Mas, como apareceu essa oportunidade de ir para Tóquio, o Marcos vai fechar mandalas. Assim, porra. Eu também tenho que ir para Tóquio pelo menos para cobrir essa coisa. A gente está fazendo todas as majors dele. Eu quero ir para o Japão. O Japão deve ser um lugar legal de ir. Eu disse, tá Sim. bom, vou para o Japão. E daí assim, bom, ele falou que ia garantir por caridade, porque sorteio essas coisas talvez não ia dar muito certo. E aí, assim, bom, se ele vai tentar por caridade, eu vou tentar também. E deu certo. Deu assim, bom, vou fazer essa maratona lá. Na época que a gente se inscreveu, eu ainda tinha Floripa, não tinha chegado em Floripa e abandonado, né? E daí assim, bom, vou para Tóquio e lá eu tento fazer. Tóquio é plano, é fria, de repente dá para correr bem. E aí, por que aconteceu Berlim? Deixa eu mudar aqui ó, a luz. Berlim foi o seguinte: perguntei para Andressa aqui, né? Tipo, ela tá voltando a correr esse ano, ela teve uns problemas aí de saúde e tal, e ela gosta de maratona, ela gosta de longa distância, ela quer fazer com raids, essas coisas loucas aí. E daí, ano que vem, ela ia fazer uma maratona. Ia ser Floripa ou Porto Alegre, provavelmente. Mas aí eu falei para ela, ó, abriu inscrição para Chicago,
abriu inscrição para Berlim. Você quer que eu tente alguma para colocar a gente? Ela falou: Ah, Berlim, pode ser Berlim. Aí Chicago não fizemos, Chicago até deve sair o resultado essa semana, provavelmente. Aí Berlim a gente fez aquele esquema de inscrição de equipe, sabe? Dá para colocar duas ou três pessoas juntas, então se uma é sorteada, a outra vai também. E acabou sendo a melhor opção, porque daí você garante que a equipe, os amigos ou o casal, se é sorteado, vai lá. E aí, semana passada, chegou o resultado. Daí assim, prezado ele, você vai fazer parte disso. Daí assim, puta merda, segunda maratona do ano. Mas tá bom, né? Vou lá com a minha esposa, vai ser legal, vai ser bacana. E daí apareceu mais uma maratona, o Emerson Bizan, que tá aí comentando no chat, que é meu treinador. Vai ter que me treinar aí para Tóquio e para Berlim. Então, assim, se eu não tivesse Tóquio e Berlim, muito provavelmente ano que vem, se eu fosse fazer, seria Floripa, porque é onde eu moro, é uma prova boa para tempo, e eu teria tempo para treinar, porque ficou aquele gosto, sabe? Aquele gosto amargo da maratona abandonada. E eu queria fazer uma maratona com RP e, tipo, parar com maratona, sabe? Tipo, parei com esse negócio de Ah, performance. Posso fazer maratonas mais na minha vida? Posso, mas daí mais tranquilo, se tiver vontade de performance, sim, mas com aquela sensação de dever cumprido, de tipo, fiz o que eu queria fazer. Mas com uma maratona que eu abandonei, ficou um negócio ruim, não ficou legal. Então eu ia fazer uma, pelo menos mais uma, e tentar meu RP meio que parar assim. Aí surgiu Tóquio, surgiu Berlim. Em alguma eu vou ter que fazer RP, assim eu espero, porque é assim que eu gosto por enquanto de fazer a corrida, né? Eu gosto da minha performance pessoal, de ter algum desempenho, ainda que não seja tão rápido, mas é o meu mais rápido. Então, assim, esse ano não, ano que vem, maratona, se tivesse, seria em Floripa. Então, como não vai ter, que daí vai ficar muito em cima, vai ser uma em março e uma em setembro, tá bem bom. Você, como treinador, sabe, né? Duas tá bom, 6 meses tá um bom tempinho aí de separação. Então, vai ser provavelmente meia. Pode ser meia de Porto Alegre, tem meia aqui em São Paulo, tem meia lá em Floripa, que são provas legais, tem prova de 5 e 10. Mas daí o foco mesmo vai ser nessas maratonas. E daí no Brasil, ano que vem, não vai ter, não. mas isso aí que você falou foi, eu achei bem legal, bem interessante, porque é o que eu falo aqui diariamente. Porque hoje a maratona virou muito moda, assim, tipo, sonhos do cara correr maratona. E tem até um vídeo que eu gravei um tempo atrás, que o cara começa a correr e já quer correr uma maratona, sem ter uma base nenhuma, sabe? E a chance de dar errado isso, não errado de não terminar a prova, isso aí é o de menos, né? Mas o cara se machucar seriamente é muito grande. E, e correr uma maratona, cara, a gente tem que ser sincero e falar a verdade. Suga, é desgastante, tanto a articulação, tanto. Tudo, tudo. Desde o treino, né? Igual você falou, é um treino massacrante aí, trabalha com volume muito alto, enfim. E outra coisa que surgiu curiosidade, você falou tanto do RP. Qual o seu RP em maratona? Ano passado eu fiz em Floripa 3:47:30. Foi o melhor tempo que eu fiz até hoje. Foi um dia que deu tudo certo, incrivelmente certo, porque em Floripa tem o desafio, né? 21:42. Ano passado tinha os 5 também. Então eu corro todos os dias. Então eu fiz 5 mais tranquilinho na sexta, 21 no sábado e a maratona no domingo. E embora tenha feito 21 muito leve no sábado, tipo, a expectativa pelos treinos era fazer algo em torno de 3:55, 3:58, mas no dia deu tudo tão certo. Eu fui correndo, as parciais foram dando ali 5:20, 5:20 e pouco, 5:20, 5:20 e pouco, e eu ia bem e não quebrava, e assim, uai, tem alguma coisa errada, mas vou aproveitar, porque a gente É sabe o que não é todo dia isso, né? E daí eu fui. Deu alguma cansada ali depois do 34, 35, que o ritmo caiu um pouquinho, mas nada de quebrar. E eu acabei em 3:47:30. E daí quando eu acabei, eu vi assim, putz, essa prova foi muito boa, foi muito redonda, mas eu acabei ela muito bem. E se eu acabei ela muito bem, eu posso melhorar. Daí foi com essa ideia que eu vim para Floripa esse ano. Sem desafio, sem nada. Tipo, totalmente descansado das pernas. Aí chegou em Floripa, uma quebra monstruosa que eu abandonei a prova. tem dia que vai e tem dia que não vai, não tem jeito, cara. Às vezes foge do controle, mesmo você estando treinado, né? Acontece essas coisas. Eu corri a Pampulha agora, tipo, pô,
18 quilômetros, é uma distância que eu tô super acostumado, né? Eu já corri várias meias. E, cara, tava um calor pra caramba, não É, ia travar. E quebrei ali nos 10, mais ou menos, e me arrastei o resto. calor é complicado, né? O calor é o mais difícil que tem, calor, umidade, essas desgraças aí, porque nunca acaba, né? Se tem subida na prova, você sabe que a subida vai terminar em algum momento, a menos que seja uphill, mas normalmente a subida acaba, o calor não. Então, o Belo Horizonte, nossa, devia estar muito quente, né? Tava quente. Cara, todo mundo que eu Aff, conversei depois estava falando sobre isso. Tipo, todo mundo batendo nessa tecla. Impressionante. não, é calor não dá, Oi, só aproveitar, ó, pessoal aí para seguir o Por Falar em Correr, né? Não esquecer de seguir por eles. favor. E também deles me seguir. E também tem as lives de vocês, né? O podcast é no YouTube, né? Passa aí também, é o mesmo nome, né? Por Falar em Correr, para se inscrever lá no Isso, canal. por falar em correr, você acha em qualquer lugar, no YouTube, no TikTok, no Twitter, no Instagram. A gente no podcast também. Tudo que sai no podcast, a gente publica no YouTube também. Então, a gente faz as lives no YouTube e essas lives vão pro podcast depois, que é basicamente o que muita gente faz hoje em dia, né? Então, a gente publica no podcast e publica no YouTube também. Tem live toda segunda, toda quinta, às vezes terça ou quarta tem, domingo às vezes tem. A minha meta é o seguinte, né? O pessoal que acompanha lá sabe, eu tenho toque com essas coisas. É um vídeo por dia, pelo menos, no canal. Aí pode ser em shorts, pode ser em ao vivo, pode ser em vídeo gravado. Então, agora em dezembro, a gente está quase acabando o ano, falta todo ano, todo dia teve pelo menos um vídeo no canal, de alguma coisa. E daí é o que eu falo. O conteúdo tá lá. Ele é bom? Eu não sei, mas eu tô criando um monte de coisa, eu tô produzindo. Se é bom ou não, vocês que decidam, mas o conteúdo tá lá. Não, é assim, pô, não tem como falar que não é bom, né? Porque teve a premiação, são, se eu não me engano, 13 mil seguidores aqui no Instagram, mais 13 mil e poucos inscritos no YouTube. Não é à toa, né? Exatamente. No Instagram a gente até nem tem tanto. Ó, eu tive que abrir a porta aqui só porque os cachorros estavam batendo. Eles estão aqui, ó. Inclusive, ó. Pessoal, uma curiosidade legal para sua live. Esse aqui, ó, é o Garmin. Garmin, nome, né? Bacana. Tá de aniversário hoje, inclusive, 6 anos, né, Garmin? Tá de aniversário. E, e esse aqui, ó. Ai, o outro, aqui, ó. Aquele branquinho aqui, ó, é o Boston. O, o O meu, não Boston. sei se você escutou aí, o meu tava engasgado aqui agora há pouco com a água. Ele, ele tá todo Ah, era engasgado. isso esse barulho? É, Ah, eu ouvi. eu tenho um salsichinha. Vi? Ah, Ih, tá salsichinha. dormindo. Eu gosto do salsichinha. Eu queria ter um salsichinha também para ficar com os Depois galguinhos aqui. engasgou, capotou, ele tá dormindo. Cara, Né, boa. acho que quer concluir alguma coisa. Então, só porque eles estavam batendo na porta, a gente tem no Instagram não tem muitos seguidores. A gente tem até mais, acho que no YouTube hoje. No YouTube também não tem tanto ainda, mas é Engasgou, isso, é. Oi? engasgou de novo. Ah, tá. Eu ouvi o barulho aí. Tomar cuidado com isso aí, hein? É, Não, então, assim, não tem. Nós não somos ninguém que tem um maior número de seguidor. No Instagram, esse negócio de reels e vídeo, ficar produzindo coisa, não consigo, não faço isso, eu não consigo. Não é exatamente o que eu gosto de fazer. E daí o pessoal fala, né? Você tem que criar o seu conteúdo da sua forma. Eu tô criando, tá dando certo? Às vezes sim, às vezes não. Mas, tipo, muito reels de 3 4 segundos, falando qualquer brincadeirinha, eu tenho uma preguiça disso, eu não consigo. Então, por isso que o perfil não cresce tanto, né? Que se você faz muito reels e alguns viralizam, cresce e tal. Mas eu estou satisfeito com o que ele está ali, porque tem ali o nosso engajamento, nosso público. Até eu tenho que tirar uns seguidores fantasma ali, que agora tem essa opção para melhorar o engajamento, porque tem uns ali, uns indianos, uns chineses que aparecem do nada, tem que tirar às vezes. É, e do YouTube vai crescendo aos pouquinhos. Tem muito canal que tem muito mais inscritos, mas o nosso, como eu sou de Florianópolis, né? Demorou algum tempinho até crescer um pouquinho mais, ser mais conhecido, mas a gente está sempre longe, sabe? Não está em São Paulo, não está no Rio. Hoje eu até estou em São Paulo, mas assim, a gente não é de São Paulo, então teve um crescimento mais devagar, mas é progressivo. Então a gente vai crescendo, está lá no YouTube, está no podcast, está no Instagram. Não temos.
os maiores números, mas temos uma audiência muito boa, muito qualificada, muito engajada, que eu gosto bastante. O pessoal que é membro do canal tem lá o grupo de WhatsApp para participar. Mas é isso, se o pessoal quiser conhecer, ver como é que é, porque aqui eu dou uma enganada, né? Eu falo um pouco e tal, mas a minha melhor persona é lá no podcast. Eu aceito todos os convites de lives e coisas para participar, que sejam online, eu aceito tudo, né? Presencial é mais difícil, que normalmente eu estou em Floripa, daí já é mais complicado, né? Eu sou meio antissocial também, e daí tem essas duas complicações. Mas, no geral, eu estou sempre participando aí. Se é para falar de corrida, eu falo. Às vezes não entendo muito, não sei do que eu estou falando, mas com convicção, se você falar, as pessoas vão acreditar. Não, inclusive, quero agradecer você que, pô, quando eu mandei mensagem, já respondeu na hora, aceitou. É isso aí. Valeu. Eu sempre respondo, respondo na hora sempre. Não, realmente, o que você falou aí agora é realmente isso, cara. Foi de prontidão ali, sem crise. Valeu, a gente se... Então tá, ó, muito obrigado pela participação aqui. Se o pessoal quiser saber mais alguma coisa de corrida, de correr fora, que a gente ia falar sobre isso, falou um pouco, mas também falou de outras coisas, porque né, os assuntos vão surgindo, a gente sabe como é que é. Manda mensagem lá para nós no direct, procura no YouTube, tem todas as coisas que a gente faz. Tem bastante coisa legal para você acompanhar. De alguma coisa você vai gostar. Eu tenho certeza disso. Vai lá por Falar em Correr, em todos os lugares que você nos encontra. Valeu, Enio. Obrigadão, valeu. Mais, falou.